Seja bem-vinda à aula da Bolsa Des. Esse nome é um apelido carinhoso que nós da Dea Fios trouxemos para essa peça. Essa bolsa traz com ela, então, a tendência anos 2000. A gente tem encontrado muitas postagens a respeito desse tipo de bolsa que tem agradado principalmente o público mais jovem. Aqui, as características principais dessas peças são fios muito grossos, poucos pontos, um tamanho reduzido de peça e cores vibrantes, cores que chocam ao ser usadas de uma forma, serem usadas juntas, sem falar a quantidade de berlocks que se utiliza nessas peças e que cada uma de vocês pode montar a sua. Então, para fazer essa peça, vamos utilizar 2 fios de 36 milímetros da Amorino, uma agulha número 9 e tesoura. Então, inicialmente, começamos fazendo uma correntinha, sempre com os 2 fios juntos, com aproximadamente 12 pontos. É um pouco estranho crochetar assim, com 2 fios tão grossos, mas confesso que está sendo surpreendente a movimentação na mão, inclusive da espessura da agulha. Há muito tempo eu não utilizo uma agulha tão grossa nas minhas peças, que dirá 2 fios 36 milímetros, mas é um efeito muito bonito, não é? Então, vamos fazer aqui 12 correntinhas. Deixa eu soltar o meu fio. Detalhe muito importante que, em hipótese alguma, devemos utilizar nessa peça qualquer tipo de agulha ergonômica, pois aqui nesta etapa ainda não estamos fazendo tanta força com a cabeça da agulha, mas certamente quando a gente tiver que fazer os próximos pontos, vamos começar. Então, contando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e mais um para virar. Agora, vou inserir a minha agulha no primeiro ponto aqui, logo depois, e vou fazer então um ponto baixo. E seguiremos. Laço o fio, entra com a agulha, laço o fio e mais um ponto baixo. Isso que a gente vai fazer. Inicialmente ela começa a ficar tortinha, mas depois a gente vai ajustando ela para ela entrar, então, no formatinho que a gente quer. Outro cuidado é que, algumas vezes, por trabalhar com 2 fios, a gente perde eles na hora de fechar o ponto. Mas, por se tratarem de fios macios, isso é bem tranquilo. Vou finalizar, então, a minha carreira até o último ponto e voltamos aqui para dar continuidade. Fiz, então, até o meu último buraquinho e neste buraquinho nós vamos repetir mais 2 pontos baixos para fazer a volta. No mesmo lugar, entro, ó, mais um ponto. Gente, é muito engraçado crochetar assim. E mais um. Olha como é que vai ficar. Agora, nós vamos ajustar aqui o tamanho do meu ponto. E também, nós já vamos, ó, fiz 3 e vou fazer mais um para fechar a voltinha, tá? Depois aqui, quando a gente seguir esse buraquinho, ó, eu dei uma puxadinha aqui e o buraquinho já reduziu. O que que eu vou fazer agora? No próximo, ó, fiz então aqui 4 pontinhos. Próximo buraquinho, eu vou manter esses 2 fiozinhos aqui junto, ó, que é os meus fiozinhos de arremate, para eles já ficarem escondidos na minha peça. Então, fiz aqui a primeira laçada e eles ficaram ali, entre o meio. Agora, próximo buraquinho, ó, meu fio não veio, aqui, vamos tirar ele, ó, fizemos aqui. Próximo buraquinho, entro e aqui, tá? Entro e olha como é que tá ficando a nossa base. Então, essa aqui vai ser a base da nossa bolsa e nós já estamos escondendo os fios que a gente deixou lá no início do nosso trabalho. Cada um dos buraquinhos com o seu ponto, sempre usando pontos baixos. Ó, ele entorta, a gente vai lá e ajusta ele. Fiz o último ponto e agora temos aqui novamente o finalzinho da nossa base. Vamos fazer um e 2, já tem um ali e 3, tá? Meninas, essa bolsa, ela não é uma bolsa para ser totalmente regular, fechamento de carreira, ela é assim mesmo, tá? Depois terão detalhes que é um pouco diferente ainda do que a gente está acostumado a ver. Então, fechamos aqui o nosso círculo com 4 pontinhos da mesma forma, e agora nós vamos começar a subir a parede, ó. Porém, a gente tem aqui, ó, as 2 correntinhas, a gente vai pegar só essa correntinha aqui de trás. Passei e fechei. Só a correntinha de trás, passei e fechei. Ó, o que já está acontecendo? Estamos subindo a parede da peça. Talvez aqui eu tivesse que estar usando uma agulha número 10 até, seria o ideal. Ó, cada um dos meus pontinhos de base, eu estou fazendo mais um ponto baixo. E esse detalhe que fica aqui, ó, ele é justamente para marcar a base da peça. Então, é uma peça, assim, bem desconstruída, como a gente apelidou ela lá na loja, que é o que traz
a novidade dessa peça. Então, vou seguir fazendo o ponto, cada um dos buraquinhos de base, até nos encontrarmos aqui do outro lado. Cheguei, então, aqui no meu último buraquinho de base. O que nós não vamos fazer fechamento de carreira, tá, meninas? Nós vamos entrar, então, aqui tá o meu Vzinho, eu vou continuar entrando somente na parte de trás, ó, do meu ponto, para que ele forme aquele detalhe ali do ponto. Vou mostrar para vocês agora, ó, tá? Forme aquele risquinho ali, que é mais um detalhe da bolsa. Deixa eu virar aqui, que na lateral é mais chatinho de mostrar. Ó, tá vendo que aqui apareceu de novo o risquinho, ó, como está aqui. Detalhe muito importante é que quanto mais apertado tu fizer o teu ponto aqui, mais tortinha ela fica. Então, depois ela se ajeita, tá? Mas nesse momento, minha sugestão aqui pra ti é tu entrar com a agulha, puxa o fio, ó, e dá espaço bem generoso aqui na tua agulha pra depois fechar o ponto, tá? Porque aí ele vai ter o tamanho correto pra subir a tua peça e ela não vai ficar tão tortinha. Eu tive que desmanchar ali, né? E então levanta a tua agulha e segue fazendo, tá? Ó, sempre pegando na alcinha de trás. Seguimos por aqui e vamos crochetar então da mesma forma até chegar na altura que a gente deseja para nossa peça. Olhem que graça que tá ficando a nossa bolsa 10, né? Então, aqui eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? O que me deu uma altura de aproximadamente 12 a 13 centímetros e uma largura de 23 a 24 centímetros aqui. Lembrando que é uma peça assim totalmente livre, tem que ser o suficiente para te guardar o teu celular, guardar a tua chave, né? É uma bolsa mimosa, né? Uma bolsa mais despojada, vamos dizer assim. Bom, eu quero que a minha peça fique com esse tamanho, tá? Aproximadamente. E agora, então, eu vou partir para produzir a alça. O que nós vamos fazer para produzir aquela alcinha de mão que a gente tem no nosso modelo? Primeira coisa, a gente vai medir aqui e vai achar o meio da nossa peça. Então, aqui, 12 centímetros é o centro da minha peça. Para a gente encaixar a mão, tá, na nossa peça aqui, a gente precisa aproximadamente 3 a 4 pontos, né? Esses pontos maiores que a gente está vendo aqui. Então, vou deixar 1, 2, 3, 4 pontos. Vou produzir, ó, então, deste ponto aqui até este ponto aqui, nós não vamos colocar pontos na peça. Vou colocar mais um aqui. E agora, vou fazer o quê? Apenas correntinhas, tá? Que podem ser, vamos ver aqui o tamanho que elas vão ficar. Ó, ela tem que ser suficiente para chegar lá do outro lado da peça. Então, aqui vamos ver quantas vão ser necessárias. Vou fazer mais uma e a gente vai medir. Ó, ela chegou aqui com certo espaço aqui para a gente encaixar a mão. Eu vou fazer mais uma e aí sim vou aplicar ela de volta na minha peça. Neste caso aqui, eu achei que ficou a medida necessária. Nós temos então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no meu caso, 7 correntinhas, tá? Agora, vou fixar ela de volta na minha peça, fazendo o mesmo movimento que a gente já estava fazendo antes. Olha como é que ficou aqui, tá? Vou seguir fazendo até o outro lado e é muito importante que esse mesmo detalhe que a gente fez aqui, a gente faça do outro lado bem centralizado. Deixa eu diminuir aqui o espacinho, ó, bem centralizado. Então, eu já vou colocar aqui, ó, marcador aqui desse lado e um marcador aqui desse lado. Claro que quando a gente virar o trabalho, que a gente for começar a crochetar ele aqui, nós vamos fazer a conferência. Então, seguimos fazendo aqui o ponto baixo da mesma forma que já produzimos até aqui e voltamos a nos encontrar nessa etapa da peça. Aqui estamos, então, com os dois lados, já com a nossa alcinha. E agora, eu segui fazendo a carreira normalmente. E quando a gente chegar aqui, nós vamos, então, produzir, ó,
Fiz até o último ponto. Nós vamos laçar o fio do rolo e fazer pontos baixos, porém colocando as correntinhas dentro deles. Ó, da mesma forma, mesmo formato de ponto, porém estamos fazendo o ponto baixo com a correntinha, o que vai formar uma alcinha muito bonita e reforçada, tá? Aqui vou dar uma ajeitadinha no meu fio. Neste caso, nós não temos uma regra, tá? De quando, por sinal, essa bolsa não tem regra desde o início. Não tem, a gente não tem um número definido de pontos para produzir aqui nesta parte, que seja o suficiente para que não apareça a tua correntinha. E volto, ó, finalizei aqui, volto a fazer os pontos baixos normalmente e vou fazer o mesmo processo lá do outro lado. Meninas, aqui vou te dizer que o único detalhe dessa peça é não apertar os pontos, tá? Utilizar agulha grande, dar espaço no teu ponto para que ela não, olha, pode ver que no início aqui ela estava um pouquinho torta, olha o que aconteceu, já alinhou, né? Então, vou te encontrar lá do outro lado quando a gente finalizar a próxima alça e também já vamos fazer o arremate da nossa bolsa D. Finalizada, olha a nossa alcinha lá do outro lado, aqui já está pronta também. Então, finalizei aqui e cheguei na lateral da minha peça, tá? Que é aqui que nós vamos fazer, então, a finalização dela. Vou cortar o meu fio, tá? Vou finalizar aqui, puxei ele até o final. E agora, vou entrar com ele aqui, ó. Entrei com ele no pontinho da lateral. Vou fazer o quê? Vamos virar a peça e vamos esconder. Vou pegar uma agulha mais fina agora e vamos esconder, então, esses fios aqui por entre os pontos na parte interna da peça. Ele tem que ficar bem firmezinho, ó, como é que ficou o meu arremate aqui. E pelo menos por mais uns 3 pontinhos, principalmente esses mais de baixo, eu recomendo que tu passe esses fiozinhos aqui. Não precisa deixar todo este tamanho de fio para arremate, ó. Aqui tem um, aqui eu vou passar por mais um. E como é malha, gurias, e a malha pode soltar, tá? Então, a gente trama ele aqui, corta ele mais curtinho, ó, aqui. Pode ver que a gente veio daqui até o finalzinho aqui. Tu pode cortar ele mais curtinho aqui. E tu pode colocar um pinguinho de cola aqui nessa beiradinha, muito discretamente. E dar uma puxadinha para ele finalizar, então, embaixo de algum ponto. E não aparecer, ó, não, depois de colocar cola, tu puxa ele, esconde, ó, bem escondidinho. E deixa secar a colinha ali, que não vai ter risco de soltar. Então, aqui estamos com a base da nossa bolsa pronto. O que nos falta agora são acessórios, né? Para fazer esse detalhe. Quem quiser fazer com acessório, pode fazer. Outra sugestão é que tu corte pequenos pedaços do mesmo fio que tu usou, pedaços de tamanho diferente, e com a ajuda de uma agulha, tu vai entrelaçar, ó, entrei num pontinho aqui, puxo ele pra cá, vou no outro ladinho do ponto, puxo ele pra cá. E o que que eu faço agora? Lá na parte interna, lá no finzinho, eu dou um nozinho e deixo aqui. Depois eu pego um outro pedacinho, aqui que tá um dos charmes dessa peça, gente, que é justamente esses detalhes que se diferenciam de outras bolsas de crochê. Aqui, tu é livre para produzir quantos pedacinhos de fio, opa, puxei pelo mesmo lugar, quantos pedacinhos de fios tu quiser. Normalmente, nessa tendência, quanto mais fiozinhos, melhor. Tu também pode fazer esse nozinho lá por dentro, ao contrário do que eu tô fazendo aqui agora, e somente puxar os fiozinhos para frente, ó. E assim tu vai construindo os detalhes, que daí tu pode fazer com pedaços maiores, com pedaços menores, né? Como tu achar. Muitas das peças que eu vi, a maioria dos fios, ela caía aqui para baixo da bolsa,
tá? Então, agora é a tua parte da criatividade de criar. O final dessa peça, eu te espero lá no meu story para te ver como é que ficou ela totalmente desconstruída.